Você passou a semana inteira analisando dados, montou um deck super rebuscado com 15 gráficos impecáveis, apresentou para a sua liderança e nada. O olhar deles, né, estava no celular, em qualquer lugar, menos com foco no que você estava apresentando, no seu conteúdo. E sabe por que isso provavelmente aconteceu? Porque dados não tomam decisão por si só, né? Pessoas tomam. E pessoas são movidas por histórias. Se você ainda acha que os dados falam por si só, você está deixando a sua influência na mesa. Bom, eu sou a Evelyn Cordeiro e aqui no Produtos Impactantes a gente destrava a sua carreira de produto focando no que realmente importa, o seu comportamento. Hoje eu vou te ensinar como usar o storytelling para destravar, para transformar métricas frias em uma narrativa que faz a liderança dizer sim. Não é sobre ser um palestrante motivacional, é sobre ser um estrategista que sabe comunicar valor, né? Então vamos embora, vamos começar. Bom, eu vejo muitos PMs brilhantes, tá, falharem porque sofrem da maldição do conhecimento, né? Você está tão imerso no problema que esquece que o seu stakeholder não vive o produto 8 horas por dia, né? Então, aquilo que você tem como verdade, você assume que o outro também tem. Aquilo que você tem como ultra conhecimento no seu, como parte do seu repertório, você assume que os seus stakeholders também têm. Aí você chega numa reunião e despeja algo como: olha, aumentamos a taxa de conversão em 2% através da otimização do fluxo X, usando a tecnologia Y, né? Isso é um relato, na realidade, e não uma história, né? Então falta o conflito, falta o herói, falta o motivo para que eles se importem, né? Porque quando você foca apenas no técnico, né? E aí quando a gente fala que aumentamos em 2% porque otimizamos o fluxo X através da tecnologia Y, basicamente, por mais que tenha ali nessa frase, digamos, de exemplo aqui, tem aí conceitos também de negócio, de performance, de supostamente resultado, você no fundo, você está tá narrando, tá levando um relato muito baseado, muito pautado na parte técnica, né? Então, e quando você foca somente na parte técnica, você cria uma barreira, né? O seu storytelling, ele deveria ser a ponte que traz o executivo para dentro da realidade do seu usuário, né? Então, eu acho que aqui eu tenho uma provocação que eu considero que foi o cerne, assim, de quando eu estava montando aqui esse episódio. Eu entendi que era a provocação principal é que o seu produto, ele não é o herói da história, né? O herói é o usuário. E o seu produto é apenas a espada que ele usa para matar o dragão. E eu acho que quando você assimila isso, interioriza isso, né, faz total diferença, porque você começa a pensar em formato de histórias. Tudo que você vai contar com relação ao seu produto, né, você vai contar com uma abordagem muito mais estratégica, direcionando a galera que tá te ouvindo para um caminho que você deseja, né, para um racional que você deseja que eles alcancem. Né? Então, se a sua apresentação foca mais nas features do que na dor que elas resolvem, você está contando a história do ponto de vista errado, né? Porque no storytelling estratégico, o sucesso não é que lançamos a funcionalidade, né? O sucesso é que o herói venceu o desafio, né? Então você percebe a diferença, né? Do peso que isso tem de uma boa estratégia de histórias quando você vai apresentar resultados, quando você vai apresentar uma ideia que você quer um patrocínio para que aquilo realmente avance num fluxo aí de demandas que a sua empresa tenha. Enfim, você percebe que como é muito diferente de você simplesmente relatar que ocorreu um lançamento e que esse lançamento tem uma expectativa XYZ, e sim você. E quando você foca na realidade de que
o usuário conseguiu avançar em determinada direção e com isso ele conseguiu de fato matar o dragão, muda totalmente, muda a abordagem, muda a leitura que fazem e muda os resultados, né? As iniciativas já começam a ser mais positivas, né? No sentido de você conquistar o buy-in dessa galera para o que você quer, né? Então, para você elevar a sua régua agora, eu acho que a gente tem aqui 3 técnicas de mentoria que eu aplico, né, com os meus times, tá? Um é o arco da atenção. Então, problema, agonia e solução. Nunca comece pela solução, comece pela agonia, né? Por exemplo, hoje o nosso cliente leva 40 minutos para conseguir X e isso custa para a empresa Y por mês. Então, mostre o sangue, a dor. Só depois que o stakeholder sentiu o incômodo, você apresenta a solução como um alívio necessário, né? Então, se você começar a estruturar toda a apresentação, toda a sua apresentação de resultados, né, de projetos, de produtos, de features, seja o que for, né, nesse formato de história, você já vai começar a perceber um engajamento, uns olhares diferentes durante a reunião, um engajamento ao longo do tempo e, de fato, o buy-in das coisas, das suas iniciativas, das suas ideias, dos passos que você quer dar a mais, né? A segunda dica aqui é personifique o dado. Então, em vez de dizer 10% dos usuários abandonam o carrinho, diga algo como: olha, o João, um cliente fiel, tentou comprar o presente da filha, mas desistiu porque o sistema pediu o CPF pela terceira vez. Então, quando você inclui aí um nome e uma situação real, percebe que isso vale muito mais do que você dizer tantos por cento não conseguem, sei lá, chegar na página de checkout porque é barrado, por conta de um campo que é obrigatório, esse campo está travando. É óbvio que você precisa, às vezes, até falar dessa forma, dependendo da situação, por exemplo, com um time técnico, se for o caso, né? Depende do seu contexto. Mas quando você faz uma apresentação para um time de negócio, e você, principalmente com a liderança, e quando você aborda essa comunicação, utiliza uma comunicação de histórias, né, através das histórias, as coisas fluem muito melhor, né? E aí a terceira dica aqui é: se o seu material não tiver o tal do e daí, né? Não realmente tiver resposta para perguntas que as pessoas fazem durante a apresentação, tá? E daí? O que isso significa? O que isso tem relação? O que eu ganho com isso? Eu acho que você precisa revisar o seu material, né? Revisar os seus slides. Então, para cada slide que você montar, faça essa pergunta: e daí? Né? Se a resposta não conectar com dinheiro, tempo ou risco, sabe? Já desconsidera o slide, né? Repensa a sua apresentação como um todo ou determinado slide, porque cada slide ele precisa conectar, né, com algum resultado, né? Ou seja, com dinheiro, ou com tempo, ou com mitigação de risco, enfim, né? Ou com, se você que tem um propósito ali de alertar a determinado risco também, né? E levar também a solução, o caminho para se mitigar determinados riscos. Ou seja, você precisa realmente fazer uma pergunta conforme você vai construindo esse material, fazer a pergunta: tá, e daí? Ok, preparei isso aqui, tá bacana, mas e daí? E esse daí não tiver resposta que você ache plausível, eu acho que você precisa repensar, tá? Porque normalmente um storytelling sênior, ele é implacável com o que é irrelevante para o negócio, né? Então, muitos dos PMs, assim, dos melhores PMs, na realidade, que eu conheci, eles não eram os que sabiam de código ou SQL, né? Não eram os que mais sabiam disso. Eles eram os que sabiam traduzir a complexidade, né? Em uma história simples e poderosa, né? Se é que podemos dizer que a gente consegue transformar algo complexo em algo simples, né? Isso é um papo para um outro momento, mas eu acho que vocês entenderam o ponto aqui, né? A gente conseguir traduzir
algo que está confuso, que está bagunçado, algo que não está claro, em algo simples e poderoso, né? E aí é isso. Agora eu quero que você me conte qual foi o conceito ou dado mais difícil que você precisou explicar para os seus stakeholders, né? Vamos tentar transformar isso em uma história juntos, né? E se esse vídeo aqui, se esse episódio te provocou a pensar diferente, compartilhe com aquele seu colega PM que adora um gráfico sem contexto, tá bom? Por hoje é só, até o próximo episódio. Tchau, tchau!